Bom, pessoal, iremos falar agora das infecções das vias urinárias. Vamos lá. Quando eu falo em infecções das vias urinárias, nós estamos falando de quê? De uma infecção da bexiga, uma cistite, uma infecção, no caso nos homens, da próstata, uma prostatite, e no caso, claro, quando se tem uma infecção renal dos rins, você tem uma pielonefrite. E uma situação em que existe bactéria na urina, porém não tem sintomas. E quando isso demanda preocupação? Nas grávidas, que essa bacteriúria assintomática pode levar uma pielonefrite. Por definição, ito recorrente, ou seja, uma infecção do trato urinário recorrente, presença de 3 ou mais episódios em 6 meses, ou 4 ou mais em um ano. Depois dos 50 anos de vida, porque nas mulheres é mais comum a infecção urinária, devido à anatomia, a uretra da mulher é mais curtinha e fica mais susceptível a infecções. Porém, a partir dos 50 anos, os homens começam a ter uma representatividade muito grande aí, devido às obstruções por hipertrofias prostáticas. No caso de uma ito complicada, como por exemplo uma infecção por catéter, a Escherichia coli, a E. coli, continua sendo ainda o micro-organismo predominante. Dentro da etiologia, a E. coli representa aí 75 a 90% dos acometimentos bacterianos, quando se fala em infecção do trato urinário. A bacteriúria assintomática é aquela pessoa que acidentalmente descobre essa bacteriúria devido a um cultivo, por algum motivo que seja. Essa pessoa não tem clínica, porém tem sinais de bactéria na urina. A cistite, como clínica, disúria, polaquiúria, urgências para micção, moléstias suprapúbicas, as dores suprapúbicas e uma hematúria macroscópica aí. A pielonefrite, o quadro inicial daquelas pielonefrítica pouco intensa pode começar com uma febrícula, com lombalgia, pode apresentar aí dor na região do ângulo costo-vertebral, porém ela pode se manifestar com uma febre alta, escalofrios, náuseas, vômitos, dor no flanco, e dor em ambos os sítios, aquele sinal de Giordano positivo. Dentro das complicações de uma pielonefrite, abscessos, pode desenvolver uma sepse e, claro, uma insuficiência cardíaca crônica agudizada, porque vai pesar para esse coraçãozinho trabalhar. A prostatite, a clínica seria uma disúria, uma polaquiúria, dor na zona prostática, dor na região pélvica ou perineal, sinais de febre, escalofrios, ok? Beleza. A prostatite crônica bacteriana já tem uma clínica um pouco mais discreta, devido à adaptação aí, então não tem uma clínica muito gritante. Bom, galera, aqui agora, a gente vai dar uma direcionada para algumas considerações importantes. Eu achei isso aqui super interessante. Vamos lá. Sintomas de via urinária de começo agudo. Aquela pessoa que chega com disúria, com polaquiúria, com urgência para micção. E é uma mulher, por demais sana, não tem nenhum problema, não está grávida, considerar a presença de uma cistite não complicada, não necessita de cultivo de urina e o tratamento pode ser o tratamento empírico aí. No caso, mulheres com um antecedente incerto ou fatores de risco para doenças infecciosas aí, doenças sexualmente transmissíveis, como que está aqui falando bonitinho, enfermidade de transmissão sexual, se essa mulher tem essa clínica, disúria, polaquiúria, e é uma mulher que vem com antecedência
né, de uma vida promíscua aí, considerar a possibilidade de uma cistite não complicada ou relacionada a enfermidade de transmissão sexual, o uso de tira, análise de urina, cultivo e avaliar, né, possíveis infecções sexualmente transmissíveis aí e uma exploração ginecológica. Aquele homem que tem essa clínica com dor perineal, pélvico ou prostático, considerar de ser uma prostatite aguda e, nesse caso, análise e cultivo de urina, pensar em uma avaliação urológica. E todos os demais pacientes consideraram a possibilidade de uma ito complicada e, nesse caso, análise, cultivo de urina, e é isso. Bom, agora aquela pessoa que chega com dorsalgia, náuseas e vômitos, febre, sintomas de cistite, é aquela mulher que sana, que não está grávida, considerar a possibilidade de uma pielonefrite não complicada, cultivo de urina e considerar o tratamento extra-hospitalário. Então, nem sempre, a gente já falou isso na aula de infecções urinárias dentro da pediatria, nem sempre uma pielonefrite deve internar. Se é uma pessoa que está estável, saudável e não está grávida, pode considerar o tratamento em casa. Todas as demais, considerar a possibilidade de uma pielonefrite, cultivo de urina e hemocultivo. E aquelas pessoas que têm sintomas sistêmicos sem localização, esse aqui, né, a gente não vai entrar em muito detalhe não. E por fim, aqui embaixo, sintomas agudos recorrentes de via urinária. Fora isso, é uma mulher sadia que não está grávida. Considerar a possibilidade de uma cistite recorrente, cultivo de urina para confirmar o diagnóstico, considerar a possibilidade de profilaxia, né, ou tratamento iniciado pelo paciente. Ok? E aqui fala, né, que se é um homem com histórias repetitivas, considerar uma possibilidade de uma prostatite bacteriana crônica. Aí tem algumas provas aí que a gente não vai entrar em detalhes. Algumas informações laboratoriais. A gente já sabe que tem que fazer cultivo, urina 1. E aqui fala que a negatividade da tira não é suficiente sensível para descartar uma bacteriúria em mulheres grávidas. Então fica atento que às vezes essa tira pode dar alterações. O nitrato, que é convertido em nitrito pela presença da família das enterobactérias, ela, para ser positiva, então é necessário aí, né, que se acumule, tem uma quantidade suficiente de bactérias para que isso aconteça. A detecção de bactérias no cultivo de uma urina constitui a norma de referência para o diagnóstico de UTI. Ou seja, então, o cultivo de urina é o exame de escolha para fazer o diagnóstico. O problema é que esse resultado não sai antes de 24 horas. Então, aí vem a importância das estratégias terapêuticas aí. Vocês podem observar que o sulfa mais trimetropim tem uma eficácia de 90% a 100%, com uma eficácia clínica e uma eficácia bacteriana de 91% a 100%. Então faz com que as infecções do trato urinário sem complicações, trimetoprim mais sulfa é o fármaco de eleição neste caso aí. Apresenta que as fluoroquinolonas, elas, né, mais usadas, existem situações que a gente vai falar, como, por exemplo, as pielonefrite. Nós temos a ofloxacina, a cipro e a levo, tirando a moxifloxacina, que não alcança boas concentrações na urina. Então, no caso, nas pielonefrites, percebe-se que sulfa mais trimetropim acaba aí já tendo uma certa resistência. Essas E. coli que consegue chegar até o sistema renal são bactérias mais resistentes e dificilmente vai responder bem a sulfa e trimetropim. Nesse caso, então,
as fluoroquinolonas são os medicamentos de escolha para uma pielonefrite aguda não complicada. E aqui fala mais em indivíduos com antecedentes mais complexos, episódios prévios de pielonefrite, manipulações recentes ou situações um pouco mais complexas. Fala-se que pode utilizar um beta-lactâmico com o inibidor da lactamase, que seria, por exemplo, um pancadão aí, piperaciclina mais tazobactam, que é o tazocin. Infecções das vias urinárias em grávidas, de escolha, ampicilina e a cefalosporina são os medicamentos mais utilizados para as grávidas. As infecções das vias urinárias em homens, pode-se considerar as fluoroquinolonas ou a sulfa mais trimetropin e o tratamento de 7 a 14 dias. Enquanto as recorrências que são comuns, uma prostatite crônica, já o tratamento é de 12 semanas. Agora uma situação diferente, provavelmente não vai para a prova, as infecções das vias urinárias por presença de uma sonda. É aquela pessoa que tem que fazer uso de sonda constantemente. Nesse caso aí, para se fazer o tratamento, é importante fazer um cultivo dessa urina para saber qual é o antibiótico de escolha. Que não tem indicação, tratamento profilático. É interessante que se faça a cultura. E se recomenda aí um ciclo de 7 a 14 dias de antibiótico. E tem a cândida, uma candidúria que está muito relacionado a uma sonda a longo prazo. Usuários de sonda podem desenvolver uma contaminação por cândida e, nesse caso, fluconazol de 200 a 400 miligramas a cada 24 horas por 14 dias. Valeu, pessoal. Até a próxima aí.